Olá pessoal, eu sou o Eduardo de Mello, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês por estarem disponibilizando, por estar investindo esse espaço de tempo de vocês para estar fazendo essa troca aqui comigo e com os demais outros palestrantes. Muito obrigado e vamos lá. Vou começar me descrevendo. Eu estou com cabelos pretos, penteados para trás, tenho cor de pele branca para parda. Estou sentado de frente com a câmera, usando uma camisa branca e um paletó preto por cima. Eu sou profissional de educação física por formação e estou concluindo recentemente minha especialização em deficiência intelectual nos aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos e inclusivos. Minha atuação profissional na área das pessoas com deficiência, na área da inclusão, na área da diversidade, começou ainda na faculdade de educação física, tá? Quando no primeiro ano eu entrei como voluntário numa ONG para pessoas com deficiência. Lá eu auxiliava nos projetos de esportes, não entendia muito bem como que era toda a dinâmica. Me tornei técnico esportivo, comecei a coordenar alguns projetos de esportes posteriormente, levando a galera com deficiência para viagens, para campeonatos estaduais, nacionais até. E mais recentemente venho atuando aí fortemente na área da orientação profissional para pessoas com deficiência. Há uns 2 anos, eu digo que é recente porque é um mercado ainda muito a ser explorado, mas muito interessante, muito enriquecedor para nós e para as pessoas com deficiência que contam aí com o apoio de diversos profissionais para estar efetivando a inclusão. Bom, vamos lá. O meu tema de hoje é justamente a minha atuação profissional que eu venho fazendo há 2 anos, tá? Que é a orientação da pessoa com deficiência para o ambiente corporativo. Para começar a fazer isso, eu trouxe, discutirmos sobre esse tema, eu trouxe 3 questões, para a gente já começar a indagar ao decorrer da palestra. Que é, primeiramente, quando a gente fala de inclusão profissional da pessoa com deficiência, em quem que nós devemos focar? Seria na pessoa com deficiência propriamente dita? Seria em políticas públicas, pensando em legislação, em lei de cotas, ou seria nas empresas que deveríamos objetivar mais essa nossa fala? Bom, isso é uma questão. Uma outra questão, vamos por uma situação aí, por exemplo, de uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que está trabalhando aí em um escritório e o site dessa empresa, de repente, ela muda e o leitor de software dessa pessoa não consegue ler a tela não consegue ler a tela para interpretar o site, esse novo site da empresa. Essa pessoa se sente que não consegue desenvolver o trabalho dela e ela pede demissão. O motivo da saída dessa pessoa, dessa saída, desse desligamento, seria devido à deficiência dela? E por último, uma terceira questão aí para nós irmos discorrendo ao longo do nosso bate-papo é a diversidade. Será que ela inova? A diversidade por si só, ela inova um ambiente corporativo? Bom, isso é uma questão. Galera, orientação profissional para pessoa com deficiência no ambiente corporativo. Eu tomei a liberdade para dividir em 4 tópicos, tá? Poderia ser 5, 6, como eu disse inicialmente, é um tema bastante amplo para a gente discutir, com vários caminhos que podemos seguir. No entanto, para ficar mais objetivo, 4 tópicos. Seria pensar essa orientação, primeiramente, com a família da pessoa com deficiência, ok? Pensar os percursos dessa pessoa com deficiência, percurso que eu digo propriamente dito na rua mesmo, o caminho dessa pessoa com deficiência até o ambiente de trabalho. Pensar também o recrutamento e seleção dessa pessoa com deficiência, que aí no caso é o terceiro. E quarto, que aí sim o apoio, a orientação propriamente dita no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Primeiramente, a família da pessoa com deficiência, tá? Poxa, onde a família entra, né, nessa questão do ambiente corporativo, onde que é até um pouco desconexo, a gente pensando de bate-pronto assim, falar ambiente corporativo e pai e mãe da pessoa com deficiência, o primo, o tio, tem total relação. Nossa atuação profissional hoje de orientação a essas pessoas com deficiência, de apoio e até mesmo de inserção desta pessoa com deficiência, tem total relação com a atuação com as famílias dela, tá? Por quê? Vamos conversar sobre isso agora. Essa família da pessoa com deficiência, historicamente, ela vem recebendo diversas informações, diversas informações que
impossibilitavam a pessoa com deficiência, o filho, o irmão ou o primo, tá? Que tenha deficiência, impossibilitavam ele de executar as funções no futuro até. Né? Às vezes, quando a deficiência foi diagnosticada no ventre da mãe, já se eram dados, vamos dizer assim, previsões de que essa pessoa não iria conseguir fazer determinadas funções. Até mesmo já foi estipulado, com certeza, para muitas pessoas com deficiência, que elas viriam a óbito quando chegasse a determinada idade. Vejam só. Né? Então imaginem a ansiedade, imaginem já o que é construído na cabeça dessa família quando eles recebem essa informação. Ok? Já vamos pensar isso daí. Essa pessoa com deficiência nasce, né? Vamos supor que a pessoa nasceu com a deficiência, a família descobriu ali, ela vai ter que replanejar. Nós com certeza temos algumas mães aqui, muitas mães, muitos pais nos assistindo de pessoas e de pessoas com deficiência também, que podem até contribuir mais com isso, dizendo que, relatando até aí, se tivermos famílias de pessoas com deficiência, que com certeza quando o filho nasce com deficiência, os planos que estavam sendo feitos até esse nascimento vão ser refeitos. Né? Passa-se a ter uma rotina de médico, de levar em psicólogo, de consultas, de levar em profissionais especializados para conseguir, digamos assim, mudar essa deficiência, para conseguir adaptar, para conseguir melhorar essa deficiência. Vejam, eu estou falando do modelo médico que era imposto. Por que estou falando tudo isso? Todo esse processo, quem está sendo protagonista na vida da pessoa com deficiência? A família, o pai, a mãe, o irmão, o tio que está levando essa pessoa com deficiência na instituição, que está levando essa pessoa com deficiência no médico. Então, historicamente, a família já vem tomando um papel de protagonista, tá? De falar pela pessoa com deficiência, de organizar a documentação desta pessoa com deficiência. Temos muitas pessoas com deficiência que eram interditadas e que só descobriram às vezes que foram interditadas na infância depois que foi atualizada a documentação. Né? Esses casos a gente também ajuda a trabalhar, né? E vejam só, para você interditar, às vezes é uma pessoa que depois dos 18, depois dos 16 está tendo uma vida autônoma e não sabia que era interditada. Pois bem, se essa família, a gente já concorda que essa família teve influência muito grande na vida dessa pessoa com deficiência por ter que tomar várias decisões por essa pessoa com deficiência e não tomavam essas decisões porque a pessoa com deficiência era incapaz. Tá? Tomava-se essas decisões porque era imposto, digamos assim, para a família que a pessoa com deficiência era impossibilitada de se fazer. A partir de então, a família começa a tomar essas decisões. Se essas famílias tomam essas decisões, elas logo têm influência na vida desta pessoa com deficiência. Se elas têm influência, muito do que a pessoa com deficiência vai dizer, vai falar, vai se comportar, muito do que ela externa traz da cultura da família dela. Tá? E isso não se resume apenas às pessoas com deficiência. E isso, nós também, a família é matricial para a vida de todos nós, é claro. Né? Mas em determinados momentos das nossas vidas, nós casamos, saímos e queremos assumir a nossa independência. A pessoa com deficiência não é tão simples esse processo de independência, justamente por esse histórico de modelo médico da deficiência. Okay? A partir do momento que a gente sabe, então, que a pessoa com deficiência ela externa muito do que a família coloca para ela, nós começamos a direcionar o nosso apoio, a nossa questão da orientação profissional, também para a pessoa com deficiência, só que também em conjunto com a família, ok? Porque essa família, ela começa agora a precisar ser sensibilizada de que ela não pode mais ser protagonista da autonomia do filho dela. Tá? O filho dela precisa receber as informações do dia a dia, o filho dela precisa enfrentar as dificuldades do dia a dia. E vejam, estou falando aqui, como nós estamos falando de mercado de trabalho, pessoas com deficiência de 16 anos para cima, tá? 17, 18, haja vista, temos muitas pessoas com deficiência que se inserem no mercado de trabalho após os 20, após os 25 anos. E mesmo ainda essa idade nós temos que fazer um trabalho junto com a família. Tá? Para que a família não passe nenhuma informação desconexa, sabendo nós profissionais de que as famílias têm essa influência na vida da pessoa com deficiência. Então, fazer reuniões com as famílias das pessoas com deficiência, fazer essa sensibilização vai ajudar na nossa orientação profissional para essa pessoa com deficiência, ok? Vai ajudar também que a família comece a rever algumas ações, algumas falas com essa pessoa com deficiência, melhorando assim
o dia a dia, até mesmo a autoestima desta pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Lembrando que quem precisa, tá? Essa informação a gente passa para as famílias, e lógico, todo um trabalho estruturado, mas resumindo mais ou menos a isso, que a família ela não pode impedir que a pessoa com deficiência tenha frustrações. Se essa pessoa com deficiência muitas vezes chegar na casa com questionamentos de que tomou uma bronca muito grande do chefe, ou que se envolveu em uma discussão muito feia com o chefe ou com um amigo de trabalho, a família tem que ter muito crivo de não dizer para ela como ela tem que fazer, de que forma que ela tem que fazer, que horas que ela tem que chegar no trabalho, tá? A família tem que orientar, na verdade, esta pessoa com deficiência, que ela se instigue, que ela tome essa iniciativa de decidir a melhor escolha, tá? De tomar a melhor escolha, digamos assim, para essas problemáticas do dia a dia. Porque se deixarmos as famílias continuar resolvendo as coisas pela pessoa com deficiência, mesmo ela trabalhando, isso não vamos, a nossa inclusão que nós defendemos não vai ser efetiva, porque quando surgir percalços, a tendência dessa pessoa com deficiência se desligar da empresa é grande. Já abre um parênteses aí, nós não trabalhamos só pela inserção, mas sim pela manutenção desta pessoa com deficiência na empresa. O gap, a saída de pessoas com deficiência ainda é muito grande das empresas. Elas entram, ficam a experiência, passa-se pouco tempo e sai. Até mesmo por causa dessa saída é posto muito rótulos na pessoa com deficiência que às vezes não são fidedignos. Às vezes elas saem por diversos motivos, um deles é essa questão da família, e nós vamos nos atentar a mais algumas outras questões do motivo dessa saída e do motivo dessas frustrações, às vezes, que a pessoa com deficiência passa, ok? Então, falamos aí do apoio matricial, tá? Que seria da família, na orientação dessa pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Agora vamos que essa pessoa sai da casa dela e vai lá para o trabalho, vai lá para a entrevista de emprego, vai lá para a reunião de sábado com o chefe dela, né? Vai lá para uma videoconferência. Ela saiu da casa dela até ela chegar nesse objetivo. Estamos pondo aqui um objetivo profissional, tá? Um compromisso profissional que ela vai ter. Até ela chegar lá, ela vai passar por várias questões, tá? Não é o simples fato de ela entrar no ônibus e chegar lá, para mim, para você que não tem deficiência, tá? Mas para você que tem deficiência, que está nos assistindo, vai entender que não é tão simples assim. Correr atrás do ônibus que saiu ali, que ele viu o ônibus na hora que estava saindo, não é tão simples se espremer dentro do metrô. Tá? Então, como assim? Por que eu estou falando dessa questão estrutural, essa questão arquitetônica na orientação profissional da pessoa com deficiência? Vamos entender isso daí. Tá? A pessoa com deficiência, às vezes, dependendo da deficiência, vamos citar aqui, eu gosto de citar exemplos. Bom, vamos por um exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com uma paralisia cerebral, por exemplo, e ela sai da casa dela para ir pegar o ônibus próximo à casa dela. Vamos supor que ela usa uma bengala, aí essa tecnologia assistiva que é a bengala, e ela vai passar por um percurso que seja um pouco dificultado, ou um percurso que esteja em obra nesse dia. Esse simples fato de ela chegar ao ponto de ônibus, muitas vezes ela pode precisar pedir um táxi até chegar lá, tá? Isso não é raro de se acontecer, ok? Porque nós sabemos as questões estruturais que temos aí na nossa cidade, e isso não se resume aos centros. Lógico, aos bairros mais afastados ainda são mais difíceis. Pois bem, até ela fazer esse percurso, no metrô, ela chegou no metrô, tá? Isso eu estou falando primeiramente a questão arquitetônica, tá? Ela chegou no metrô ali, o elevador às vezes está quebrado, ela precisa um auxílio para descer essa escada, ok? Vai precisar aí sim de uma boa vontade, de um apoio natural, que são pessoas, ok? Vai precisar dessa iniciativa das pessoas. Pois bem, isso agora falando de questões de organização da sociedade, que metrô lotado, pra gente é muito mais fácil, né? Vamos pôr um fácil bem entre aspas, se espremer entre as pessoas. Imagine uma pessoa que esteja usando uma bengala, ou que esteja ainda mais com uma cadeira de rodas, usando uma cadeira de rodas, que vai ocupar um espaço lá que é dele, mas nós sabemos aí que em horários de picos principalmente não são preenchidos. Pois bem,
ela chegou no trabalho dela, ela vai ter passado por todos esses percursos que foi ampliado. Essas dificuldades são ampliadas, tá? Comparadas com as pessoas sem deficiência. Tá? E é ampliado porque essa pessoa é pessoa com deficiência? Não. É ampliado porque as questões arquitetônicas, as questões da sociedade e até atitudinal de muitos profissionais, tá? Que estão trabalhando, que deveriam estar apoiando toda a sociedade, às vezes amplia a dificuldade dessa pessoa. Não é por causa da deficiência dela, ok? Já vou adiantando que se a gente tem uma questão arquitetônica, uma questão atitudinal das pessoas, com muito crivo já, com muita sensibilidade para olhar para esses apoios, a pessoa com deficiência consegue ter total autonomia sem precisar pedir tantos apoios, sem precisar pedir muitas ajudas aí. Pois bem, vejam, olha o papel aí do apoio nesse percurso desta pessoa com deficiência até o ambiente de trabalho, ok? Isso envolve agentes de segurança também, principalmente se tratando de pessoas com deficiência intelectual, que a deficiência muitas vezes não é tão visível, tá? Como que a gente trata? Nós estamos fazendo um trabalho aí também de sensibilização com policiais militares, com policiais de guarda civil, para pessoas voltado para pessoas com deficiência intelectual, porque às vezes não é visível e às vezes pode aparecer muito o que não é. Ok? Pode transparecer o que não é. Pois bem, vamos seguindo aí que essa pessoa passou por esse percurso aí, essas questões arquitetônicas, passou por essas questões atitudinais, tá? E chegou na empresa e chegou lá, por exemplo, na entrevista de emprego, que agora nós vamos entrar naquele terceiro tópico dos 4 que nós dividimos aí no começo. Ok? Ela está lá, eu separei esse órgão da empresa, né, dos diversos órgãos que tem uma empresa, esse órgão dos recursos humanos, da entrevista de emprego, do processo de recrutamento e seleção, que é muito importante, que hoje é um órgão da empresa que nós estamos mais trabalhando, tá? Porque os profissionais aqui já tem que parabenizar muitos profissionais de recursos humanos que provavelmente também estão nos assistindo, estão tomando diversas iniciativas para saber como vai recrutar e como vai selecionar a pessoa com deficiência visando a habilidade dela, ok? Como a pessoa com deficiência vai ali conseguir, naquele processo de recrutamento e seleção, externar as reais habilidades que ela tem para a vaga que ela está concorrendo, ok? Vamos lá. Já sabemos que não podemos diferenciar a pessoa com deficiência, ok? Não vamos ter um profissional de recrutamento e seleção que vai só ficar com as pessoas com deficiência e outro que vai tratar com as pessoas regulares, digamos assim, que não têm deficiência. Não, aí entra o princípio de igualdade e equidade. Bom, é claro que nós não queremos um profissional de recrutamento e seleção que fique só com as pessoas com deficiência e um outro profissional que cuide do recrutamento e seleção de pessoas regulares, digamos assim, as que não têm deficiência, ok? Lembre-se do princípio de igualdade e equidade, que nós lutamos para que as pessoas com deficiência sejam avaliadas no processo de recrutamento e seleção, igualmente as pessoas sem deficiência, que se um processo de dinâmica, por exemplo, de recrutamento e seleção, tenha pessoas com deficiência e sem deficiência, ok? Isso é igualdade. Agora a equidade, aí sim entre os testes, né? Os testes de raciocínio lógico, dinâmicas de imagem e outras dinâmicas e questões de bate-papo, inclusive entre recrutador e candidato com deficiência e sem deficiência. Aí sim é a questão que eu gostaria de falar, o apoio que o RH, tá? Entra o apoio do profissional de RH no recrutamento e seleção de um talento com deficiência, ok? E sem deficiência também. Essas dicas servem para pessoas sem deficiência, é claro. Tá? Qual seria esse apoio? Mas, poxa, o profissional de RH então vai ter que apoiar a pessoa com deficiência? Sim, vai ter que apoiar, mas no sentido da pessoa com deficiência ter que conseguir externar o que ela realmente consegue fazer dentro da empresa, o que ela realmente sabe, as reais habilidades dela. Tá bom? Tá? E como podemos fazer isso? Vamos pôr, por exemplo, uma dinâmica de imagens no recrutamento e seleção. Não estamos aqui criticando. Toda dinâmica no recrutamento e seleção é bem-vinda. Vamos citar uma de imagens. Vamos pôr que uma pessoa com deficiência visual está ali concorrendo uma vaga com uma outra pessoa sem deficiência. E é apresentada uma dinâmica de imagem. Ainda que tenha um apoio natural, que é uma pessoa que nós chamamos de apoio natural, né? Ainda que tenha uma pessoa para transcrever, para falar essa imagem para ela, tá? Ainda que tenha uma pessoa que possa fazer esse auxílio da descrição da imagem,
Até ela receber essa descrição, uma pessoa que está ali vendo essa imagem, já tem os códigos na cabeça dela de formatos, de cores, vai conseguir dar uma resposta muito mais efetiva da imagem. Lembrando, a pessoa com deficiência não vai conseguir dar uma resposta tão efetiva quanto porque ela é pessoa com deficiência visual? Não, porque simplesmente essa imagem, até ela ser descrita, até ela ser detalhada para esta pessoa com deficiência visual, ela vai ter um tempo maior até ela processar essa imagem, que foi automaticamente, né? Esse tempo vai ser maior. Pois bem, aí não vai estar sendo equidade. Vamos só mais um exemplo, que por exemplo, pessoas com deficiência auditiva. Você vai numa dinâmica de emprego, também de entrevista de recrutamento e seleção. É bem habitual que se faça redações, né, sobre diversos temas, ou tema livre, ou um tema dirigido para a filosofia da empresa. Vamos supor que uma pessoa com deficiência auditiva faça tenha que fazer esta redação. Poxa, já sabemos que a grande maioria dos surdos hoje usa-se a língua brasileira de sinais, a Libras, ok? É a primeira língua. A segunda língua que é a língua portuguesa. E olha só, como será avaliada esta redação? Tudo bem, um surdo pode até fazer uma redação, mas como será avaliada esta redação? Tá? Será avaliado questões ortográficas? Será avaliado questões, palavras usadas ou não usadas? O surdo vai ter complicações, tá bom? Porque a primeira língua dele é a Libras. Se ele pudesse gravar ali, por exemplo, só exemplo, um vídeo sobre o tema escolhido pelo recrutador, seria muito mais fácil para o surdo, tá? Na questão justamente de ele falar com as mãos ali, ok? Não para diferenciar ele. Isso não é diferenciar. Isso não é privilegiar a pessoa com deficiência das pessoas sem deficiência. Longe disso. Muito pelo contrário, para igualar essa pessoa com deficiência. Olha só o apoio, olha só, isso é até uma orientação que o profissional de recursos humanos, ele está fazendo a primeira orientação ali. O profissional de recursos humanos, ele é a porta de entrada da empresa, quando essa pessoa com deficiência está pleiteando uma vaga na empresa. Então, o primeiro profissional da empresa, tá, que vai estar fazendo este contato corporativo com a pessoa com deficiência é o profissional de recrutamento e seleção. Isto é um tema muito abrangente, existe já vários estudos, existem profissionais, como eu disse, de recrutamento e seleção que vem nos apoiando muito neste processo. Tá? Parabenizo aí e fica aí essas dicas, esses apoios, esse olhar mais sensível, esse tato que devemos ter, ok? Para a pessoa com deficiência, nunca diferenciá-la, ela precisa concorrer de igual para a pessoa sem deficiência, porém com esses apoios, com essas questões de tecnologia assistiva, tudo bem, mas sem diferenciar, que fique junto ali na dinâmica também, desde que ele tenha autonomia para externar essas habilidades dele. Só mais um parênteses. A sala de recrutamento e seleção não é um consultório médico, ok? A pessoa com deficiência ela vai levar lá o laudo dela sim para comprovar que vai entrar pela lei de cotas e tudo mais, mas ela não deve ser olhada para a deficiência dela, sim para as habilidades. Né? Essa pessoa com deficiência ela já está, digamos, farta de ser avaliada pela deficiência. E isto vamos deixar os médicos, ok? Até a categoria dos médicos já vem nos ajudando muito nesse processo de inclusão. Pois bem, vamos lá que essa pessoa foi recrutada aí, esperamos por uma avaliação muito fidedigna, que conseguiu identificar as habilidades desta pessoa, e esta pessoa começou a trabalhar e, digamos assim, ela participa do momento mais emblemático, tão qual a entrevista de emprego, que nós falamos que é o primeiro dia de trabalho. Ainda mais se essa pessoa com deficiência nunca trabalhou na vida dela, né? O primeiro dia de trabalho é muito difícil para todos nós, né? Não seria diferente, é claro, para a pessoa com deficiência. Não pense que ela vai tratar isto como a maior naturalidade e o fato de ela ter conquistado esse emprego já está muito tranquila. Não, o primeiro dia de trabalho é muito dificultoso. Tá? Para todos, a pessoa com deficiência ela vai precisar de muito apoio nesse primeiro dia de trabalho. Muito provavelmente, esta pessoa com deficiência traga vícios, se for, claro, o primeiro emprego dela. Pode ser que ela traga vícios muito enraizados na família dela, tá? Que muitas vezes podem não descrever com a filosofia da empresa, tá? Não vamos julgar olhando só o erro, vamos tentar, por isso que eu já dei essa introdução da família, vamos pensar que ele pode estar trazendo um histórico aí que é a única relação social até então que ele tinha,
tá? Era a única relação social, às vezes, dentro de instituições que trabalham só para pessoas com deficiência. Então vamos olhar com essa sensibilidade. O apoio já começa daí, desse olhar para a família, desse olhar para o percurso que essa pessoa teve, ok, galera? O profissional de recursos humanos aí, novamente, vai ter vai passar uma orientação muito forte para coordenadores, ok? Espera-se que essa pessoa com deficiência tenha alguém para conversar, alguém da família ou algum profissional para conversar com o coordenador, uma conversa inicial com os coordenadores deles. Isso entra emprego apoiado, tá? Isso entra trabalho que profissionais como eu e diversos profissionais vêm fazendo aí dentro e fora das empresas para pessoas com deficiência, ok? Tudo bem, vamos lá que essa pessoa está no posto de trabalho dela, com o computador dela lá. Aí a gente entra na questão do trabalho, né? O trabalho não é mais aquele modelo Charlie Chaplin, que fazemos coisas repetitivas. A pessoa com deficiência, nós vamos dar uma função lá que ela vai ficar 8 horas fazendo exatamente essa mesma função. Hoje cobra-se o quê? Criatividade. Cobra-se que a gente deixe as atividades repetitivas para robôs e para os computadores e a gente crie, participe do ócio criativo das empresas para evoluir. A pessoa com deficiência não pode ser diferente disso. Lembra da igualdade e equidade, galera. Nós precisamos incentivar, apoiar esta pessoa com deficiência para que ela participe do ócio criativo junto com os demais profissionais. No entanto, nós estamos falando de pessoas, muitas vezes, pessoas com deficiência visual, intelectual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência física e pessoas com deficiências múltiplas, muitas vezes. Tá? Então, não é simplesmente deixar um post-it no computador dela, tá? Em muitos casos não é deixar um post-it falando que a reunião vai ser às 18 horas. Tá? Nós precisamos rever a nossa comunicação empresarial, precisamos rever a dinâmica de horários, a dinâmica de itinerários dentro dessa empresa de entrada e saída. Inclusão é isso, precisamos rever, tá bom? Este é um primeiro desafio. Após conseguir a inclusão desta pessoa, parte-se para outros desafios, ok? Se defende tanto essa questão da evolução, se defende tanto essa questão de crescer dentro da empresa, a diversidade, aí é uma das questões que nós colocamos inicialmente, das problematizações que nós colocamos inicialmente. A diversidade por si só ela não vai evoluir, mas para que a empresa evolua, é muito bacana que essa diversidade consiga se movimentar junto com a empresa. Ter um ambiente corporativo diverso apenas sendo um fim sim só, isso não vai fazer diferença. Tendo um escritório com 50 pessoas, dessas 50, 100 pessoas, ter ex-presidiários, tá? Ter imigrantes e ter pessoas com deficiência, e só ter eles lá e não pensar nessa questão da comunicação, de como essas pessoas vão estar contribuindo com o ócio criativo da empresa, não vai inovar. Tá? Já tem estudos que foram feitos na prática e constatou-se que não se inova. Agora, constatou-se que empresas que se inovam são as empresas que se envolvem neste processo de diversidade. Aí é a grande questão. E como eles vão se envolver? Chamando as pessoas com deficiência para esse diálogo, chamando as famílias das pessoas com deficiência para esse diálogo. E veja bem, nós não estamos querendo transformar o ambiente corporativo em uma reunião de famílias. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter um olhar mais sensível para as famílias, para que cada vez menos a gente precise acionar essa família, para que cada vez menos essa pessoa com deficiência não precise depender da opinião ou digamos assim, da iniciativa do pai e do irmão dela para que ela possa conversar melhor com um amigo do trabalho, por exemplo. Nós defendemos que é preciso conversar com esses apoios na família, com esses apoios no percurso, com esses apoios dentro da empresa, é preciso conversar com eles para que a pessoa cada vez mais tome iniciativa por si só e cada vez mais esses apoios vão se distanciando e essa pessoa com deficiência encontre novos percursos aí, novas barreiras a ser quebradas. Ok, galera? Bom, eu gosto de falar que a diversidade ela é uma locomotiva que nós estamos montando, a diversidade no ambiente corporativo. É uma locomotiva que nós estamos montando as rodas, estamos aí, eu acredito em um processo da história que já estamos quase terminando essa construção desta locomotiva, mas a diversidade por si só não vai fazer essa locomotiva andar.
tá? O combustível para essa locomotiva é a grande parte atitudinal, tá? Dos profissionais do recrutamento e seleção, dos profissionais, as altas lideranças das empresas, que é um trabalho que eu já estou fazendo, uma pesquisa de campo que eu estou fazendo com altas lideranças de empresas, CEOs de empresas, donos de empresas, ok? Esse olhar dessas pessoas, das famílias, este é o combustível que vai fazer essa locomotiva da diversidade andar. Senão essa locomotiva vai ser linda e bela, que é a diversidade, mas não vai sair do local. E o que nós buscamos é a evolução para que se encontrem novos desafios. Tá? Quando esse processo de diversidade andar, vamos estar aqui fazendo uma palestra online ou presencial falando sobre outros temas, Big Data, inteligência artificial, por exemplo, que ainda não é tão abrangente, que ainda não é tão especificado para a pessoa com deficiência. Nós passamos pelos processos eleitorais agora e quantas lideranças, altas lideranças políticas nós vimos concorrendo pessoas com deficiência concorrendo cargos no governo. Quantas pessoas com deficiência nós vimos concorrendo à presidência da República? Não vimos, né? São pouquíssimas. Apesar de eu conhecer alguns candidatos com deficiência, são pouquíssimos. São a grande minoria. Eu garanto que não chega a 1%, tá bom? Vejam que nós não nos especificamos aqui em legislações como a Lei Brasileira de Inclusão, feita em 2015, que foi um grande marco, tá? Não nos especificamos aqui na Lei de Cotas para pessoa com deficiência, tá? Porque isso são documentos essenciais, documentos que estão nos ajudando muito, mas que estão aí em PDF na internet, é só a gente abrir e estudá-los. Tá? Nos aprofundamos aqui mais nessas dinâmicas atitudinais, tá? Nos aprofundamos mais para entender um pouquinho o contexto dessa pessoa com deficiência para conseguir melhorar a nossa atitude. Nós como profissionais da inclusão, vocês como profissionais do recrutamento e seleção, vocês como líderes de empresas, e vocês como pessoas com deficiência, tá? Que consigam ter mais resiliência, tá? Para enfrentar essas dificuldades do dia a dia da sociedade que não está totalmente ligada à sua deficiência. Hoje o conceito de deficiência mudou, tá? Hoje as barreiras arquitetônicas, atitudinais, tá? As barreiras tecnológicas, elas entram no conceito de deficiência, tá? Para tirar um pouco esse modelo médico de que a pessoa com deficiência precisa se adaptar. Não, a pessoa com deficiência precisa sim estudar, se preparar para estar no mercado de trabalho, como todos nós, mas que essas questões arquitetônicas e essas questões atitudinais que vão mover essa locomotiva, isso sim vai depender isso sim que é o combustível para a inclusão, de fato. Eu agradeço demais, eu vou estar disponível aqui para a gente estar conversando, meus contatos vão estar aí também. Me façam perguntas sobre legislações que vocês têm alguma dúvida, façam perguntas sobre a questão do Ministério Público, que vem fazendo o trabalho de fiscalização nas empresas, tá? Eu venho atuando junto com o Ministério Público, claro que não com a fiscalização, mas que o Ministério Público contribua com essa questão da inclusão. O Ministério Público não está visando a aplicar a multa, o Ministério Público ele usa a multa para conscientizar as empresas que elas incentivem essa questão da diversidade, ok? Então me façam perguntas sobre isso, ou algumas outras perguntas que foram surgindo ao longo. Não dá pra gente fechar todos os conteúdos, não. Podem fazer perguntas voltadas à educação física, tá? Que é a minha formação de base, vocês aí, professores de escola, ok? Pode fazer pergunta também, que eu atuei um bom tempo em escolas, na questão da educação física, no treinamento esportivo para competição para pessoas com deficiência, e nesta área aí da deficiência intelectual, que eu estou me especializando, nesta área do mundo corporativo. Agradeço novamente de vocês estarem investindo esse tempo de vocês, não será em vão. Obrigado, e que as outras palestras também sejam muito proveitosas. Muito obrigado e até logo. Até já. Tchau, tchau.